e dando continuidade ao estudo do livro de Amós. Hoje vamos expor Amós capítulo 7, versos de 1 a 17. Abra sua Bíblia comigo, mantendo-a aberta após a leitura. Amós 7, 1 a 17. Está escrito: Isto me fez ver o Senhor Deus. Eis que ele formava gafanhotos ao surgir o rebento da erva serôdia. E era a erva serôdia depois de findas as ceifas do rei. Tendo eles comido de toda a erva da terra, disse eu: Senhor Deus, perdoa, rogo-te, como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Isto me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Este consumiu o grande abismo e devorava a herança do Senhor. Então disse eu, Senhor Deus, cessa agora, como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso. Também não acontecerá, disse o Senhor Deus. Mostrou-me também isto. Eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me disse: Que vês tu, Amós? Respondi: um prumo. Então me disse o Senhor: Eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados, e destruídos os santuários de Israel. E levantar-me-ei com uma espada contra a casa de Jeroboão. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Então Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boeiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo de Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: Não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque? Portanto, assim diz o Senhor: Tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Nós vamos conversar hoje sobre o tema a luta do profeta com Deus e com os homens. Este capítulo aqui começa o que nós chamamos de a terceira divisão do livro de Amós. A primeira divisão vem o juízo de Deus às nações, capítulos 1 e 2. A segunda divisão do livro são as profecias contra Israel. Quando eu falo Israel, no contexto, eu estou falando das 10 tribos do norte, cuja capital era Samaria. Vai dos capítulos 3 a 6. Agora temos a terceira divisão do livro. São 5 visões do juízo de Deus sobre Israel. No capítulo em apreço, vamos tratar de 3 dessas visões. E o livro conclui no capítulo 9 com a bênção de Deus. Neste capítulo em particular, Amós se apresenta como intercessor e como pregador. Você não pode separar pregação de oração. Prega bem quem ora bem. Só pode levantar-se diante dos homens para pregar quem primeiro se prostra diante de Deus para orar. Então nós vamos agora pousar os nossos olhos nesse texto e vamos extrair daqui
algumas lições. Primeiro, a luta do profeta com Deus. Isso é do versículo 1 até o versículo de número 9. Os homens de Deus que impactaram nações foram pessoas que oraram. E por terem orado, se levantaram diante de Deus para pregar. Foi assim com Amós, foi assim com Elias, foi assim com os apóstolos. Esses versos de 1 a 9 apresentam-nos 3 principais lições. Primeira delas, o juízo de Deus revelado em 3 juízos. Então, confira comigo aí o verso 1 e 2. O juízo dos gafanhotos. Ponha na tela para toda a igreja ler comigo versos 1 e 2. Vamos juntos. Isto me fez ver o Senhor Deus. Eis que ele formava gafanhotos ao surgir o rebento da erva serôdia. E era a erva serôdia depois da fim das ceifas do rei. Tendo eles comido de toda a erva da terra, disse eu: Senhor Deus, perdoa, rogo-te, como substituirá Jacó, pois ele é pequeno. Então vamos entender algumas coisas. Ele está falando de um juízo, de uma praga que vem sobre as 10 tribos do norte. E notem a expressão que ele diz: eis que Deus formava gafanhotos. Esses gafanhotos não surgiram espontaneamente. Não foi o diabo que mandou os gafanhotos. Foi Deus. Ou seja, está tratando de um juízo que o próprio Deus está trazendo sobre o seu povo. Agora, o que é isso, gafanhotos? São insetos terríveis que, quando atacam a lavoura, destroem tudo. Deixam totalmente devastado. Agora, preste atenção. Tinham 2 safras em Israel. A primeira safra, a melhor, era para o rei. A segunda safra, a safrinha, que se diz hoje no Mato Grosso e em outros lugares da agricultura brasileira, era para sustento do povo, do trabalhador. Já aqui você começa a perceber o quanto a monarquia, o quanto o governo custava para o povo. O povo trabalhava, o povo ralava, o povo plantava, o povo colhia, mas o melhor ia para sustentar o establishment. O melhor ia para manter os luxos da corte. O melhor ia para manter o aparato político da nação. Agora os gafanhotos vêm e destroem tudo. E arrasam com tudo. Significa que Deus está cortando o que aqui? A fonte de renda. O que Deus está fazendo aqui? Deixando ou liderando o colapso financeiro. Por quê? Porque as 10 tribos do norte abandonaram a Deus, desde o seu fundador, chamado Jeroboão I. Nós tivemos nesse reino do norte, vocês muito bem sabem, apenas 209 anos, ou seja, 931 a.C., com a morte de Salomão, até o cativeiro assírio, em 722. Nesse chamado reino do norte, nós tivemos 19 reis, em 8 dinastias diferentes. O que é uma dinastia? É o governo de uma família. Então, todos os reis que passaram nesse reino foram maus, foram idólatras, foram apóstatas, interromperam o culto verdadeiro e substituíram o culto verdadeiro por um culto falso. Então, você vai encontrar o Jeroboão I, o Nadab, o Baasa, o Elá, o Zinri, o Onri, o Acabe, o Acasias, o Jorão, o Jeú, o Jeoacás, o Jeoás, o Jeroboão II, que é o rei que está governando agora, o Zacarias, o Salum, o Manaém, o Pecaías, o Peca e o Oséias. Esses 19 reis, não teve nenhum deles que andou com Deus. Todos foram maus. O que está acontecendo agora? Deus está enviando o juízo
a disciplina ao povo que rebeldemente se recalcitra, se rebela contra Deus. Minha mãe, lá na sua região rural, mesmo analfabeta, tinha um princípio de sabedoria. Quem não escuta conselhos, escuta, coitado. Chegou o juízo à nação. Os gafanhotos estão devastando a agricultura, interrompendo o fluxo econômico de sustentabilidade do povo. Muito bem, agora vamos ver o segundo juízo. Confira comigo o versículo 4, ponha na tela para a igreja ler e acompanhar. Todos comigo. Isto me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Este consumiu o grande abismo e devorava a herança do Senhor. Então, chama atenção para um ponto. O fogo em Amós é o instrumento de Deus de juízo, não só a Israel, mas às nações vizinhas. Você pode conferir isso comigo, por favor. Olha lá no capítulo 1, versículo 4. Por isso meterei fogo à casa de Azael. Capítulo 1, versículo 7. Por isso meterei fogo aos muros de Gaza. Versículo 10. Por isso meterei fogo aos muros de Tiro. Versículo 14. Por isso meterei fogo aos muros de Rabá. Portanto, quem traz o fogo aqui é o próprio Deus, como elemento da disciplina. E fogo, no contexto de Israel, não é um incêndio qualquer. O fogo é precedido por uma seca severa. Eu acho que todos vocês sabem disso. Na agricultura, na pecuária, o perigo de uma grande seca é que o capim, é que a vegetação fica seca, estorricada, pega fogo fácil. E então esse fogo já tinha a devastação dos gafanhotos, devastando a agricultura. Agora vem a seca severa, e agora o fogo chega, e a herança do Senhor é devorada pelo fogo. É juízo de Deus sobre a nação. É Deus quem traz o fogo. O fogo é agente da justiça divina e o fogo traz destruição total. Terceiro juízo. Confira comigo aí o versículo 7 a 9. Eu queria que a igreja relesse comigo o texto. 7 a 9. Toda a igreja comigo. Vamos juntos? Mostrou-me também isto. Eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me disse: que vês tu, Amós? Respondi: um prumo. Então me disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados, e destruídos os santuários de Israel. Levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Agora ele sai da agricultura e vai para a construção civil. Todos nós sabemos o que é um prumo. Qualquer pedreiro, construtor de casa, construtor de um muro, usa o quê? Um prumo. Para que o prumo? Para saber se a parede que ele está levantando está reta. Porque se tiver meia sinuosa, vai cair. Vai cair. Quando Deus está dizendo: eu vou botar o prumo no meu povo, Ele está dizendo o seguinte: olha, a vida desse povo está sinuosa, não está reta, não está certa. Esse povo é rebelde, esse povo é idólatra, esse povo apostatou da fé, esse povo não escuta os profetas, esse povo não aprende com a minha disciplina. Eu vou botar um prumo e não vou passar por ele. Quando ele diz não vou passar por ele, aqui está o maior juízo. Como assim? Como assim? O maior inimigo do povo não é o diabo. O maior perigo de um povo não é o diabo. O maior perigo de um povo é Deus dizer assim: chega, eu entrego você a você mesmo. Eu vou me ausentar.
E a ausência de Deus é mais perigosa do que a presença do diabo. Nós conhecemos o texto de Romanos 8,31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E se fizermos a pergunta no inverso? E se Deus for contra nós, quem será por nós? Deus diz, eu vou deixar vocês por conta de vocês mesmos. E nisso consistirá a completa ruína e destruição de Israel. Deus esquadrinha o seu povo. Deus reprova o seu povo. E agora veja que Deus vai destruir os locais onde o pecado foi promovido. Versículo 9. Mas os altos de Isaac. O que são os altos de Isaac? Ele está falando de quê? Ele está falando que os altos, os montes, os outeiros, eram os locais onde Israel construía não só templos aos deuses pagãos, mas levantava postes de madeira, atribuindo àqueles postes de madeira valores espirituais, como se fossem deuses. E ali eram lugares de prostituição, ao mesmo tempo que cultuavam uma divindade que eles acreditavam, mas faziam isso por meio da prostituição. Ou seja, a religião se uniu à promiscuidade sexual. Não só a idolatria, mas devassidão moral. E quando Deus põe o prumo, Deus está dizendo, eu vou destruir esses altos de Isaac. Eu vou destruir os santuários de Israel. Quais são os santuários de Israel? O que ele está falando? Entendamos isso. Vocês se lembram lá, quando Jeroboão I rompe com o rei Roboão, filho e sucessor de Salomão? Por que rompeu? Por quê? Problemas econômicos. Preste atenção nisso. Nenhum governo se sustenta com crise econômica, com o povo sofrendo e reivindicando alívio. Quando Roboão assume o governo, filho de Salomão, o povo foi a ele, liderado por Jeroboão I, e disse ao rei assim, olha, o seu pai nos pesou a mão demais nos impostos. Nós não aguentamos mais pagar tributos. Seu pai viveu no luxo, no fausto, na riqueza. Mas nós é que pagamos a conta. Não tem milagre nisso não. Se o governo gasta demais, quem paga a conta é o povo. Se tem luxo demais, quem paga a conta é o povo. E então disseram, olha, alivia os impostos. E se você aliviar os impostos, nós vamos hipotecar pleno apoio ao seu governo. O que fez o rei Roboão? Vou fazer isso nada. Depois de escutar alguns conselhos, eu vou pesar mais a mão em cima de vocês. O meu dedo mínimo é mais grosso do que o braço do meu pai. E o meu pai afligiu vocês com chicotes, eu vou afligir vocês com escorpiões. E o que acontece? O Reino Unido de 120 anos é rachado. E das 12 tribos, 10 seguem a liderança cismática de Jeroboão I. O que ele fez? Tomou uma decisão. Eu não vou permitir que o meu povo volte a Jerusalém para adorar no templo. Porque as duas tribos que mantiveram-se fiéis à dinastia davídica foi Judá e Benjamim. E ele pensou, se o meu povo voltar lá, eles vão acabar rompendo comigo e me matando. Então o que ele fez? Construiu novos templos. Lá em Dan, no norte, lá em Betel, no sul. Criou novos deuses, bezerros de ouro. Estabeleceu novos sacerdotes. Um culto sincrético. E o que Deus está fazendo? Eu vou destruir esses santuários. Eu vou arruinar essas casas de apostasia, de idolatria. É isso que ele está dizendo aqui no versículo de número 9. Destruídos os santuários de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Entendamos isso, irmãos. Quem dominou essas 10 tribos do norte e levou para o cativeiro? O poderoso império assírio. Mas Deus está dizendo que quem está entregando esse povo para a Síria é o próprio
Deus. Quem entregou Jerusalém e Judá nas mãos da Babilônia é o próprio Deus. É Deus quem está disciplinando o seu povo. Eles não caíram porque o inimigo era muito poderoso, embora fosse mesmo, mas eles caíram porque Deus os entregou. E os entregou por quê? Porque eles se recusaram a se arrepender, eles se recusaram a emendar os seus caminhos, eles se recusaram a se voltarem para Deus. Pois bem, dito isto, vamos olhar o segundo ponto, que é a intercessão do profeta diante do juízo mencionado por Deus. Então, vamos ver aqui que Amós é um intercessor, como foi Moisés, como foi Samuel, como foi Elias, como foi o apóstolo Paulo. Então, olhe comigo versículo 2. Leia comigo o versículo 2. Vamos juntos? Tendo eles comido de toda a erva da terra, disse eu: Senhor Deus, perdoa, rogo-te, como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno. Veja você que Amós é movido de uma grande compaixão. Deus, perdoa o pecado deles. Deus, eles são pequenos demais. Eles não vão resistir. Veja você que a oração é endereçada a Deus com tamanha humildade. Senhor Deus, perdoa, rogo-te. Ele não diz, exijo. Decreto. Não, rogo-te. Senhor, perdoa. E ele coloca um atenuante. Ele é pequeno, Senhor. Esse povo é pequeno. Então perdoa. Se o Senhor pesar a mão, eles vão ser destruídos. E a oração é feita com um notório senso de urgência. Veja você que ele intercede, versículo 5, então disse eu, Senhor, cessa agora. Cessa agora, como subsistirá Jacó? É com humildade e com senso de urgência. Mas baseado em quê? Nos méritos do povo? Não. Nos méritos do profeta? Também não. Baseado em quê? Na misericórdia de Deus. Peço-te, perdoa. E agora a oração, ela é vitoriosa em seus efeitos, porque se você notar comigo, versículo 3, então o Senhor se arrependeu disso, não acontecerá, disse o Senhor. Versículo 6, e o Senhor se arrependeu disso, também não acontecerá, disse o Senhor. Resposta, há poder através da oração. Deus dá um diagnóstico e de repente entra o recurso da oração e Deus muda o diagnóstico. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Lembra de Abraão orando por Sodoma e Gomorra? Senhor, se tiver 50 justos lá, o Senhor vai destruir? Não, não vou destruir. E se tiver 45? Eu não vou destruir. E se tiver 40? Eu não vou destruir. E se tiver 30? Não, eu não vou destruir. E se tiver 20? Eu não vou destruir. E se tiver 10? Eu não vou destruir. E ele parou de orar. Mas diz a Bíblia que quando Deus estava destruindo Sodoma, lembrou-se de Abraão, da oração dele, e libertou Ló de Sodoma. Então, nunca descreia do poder de Deus através da oração para reverter diagnósticos já lavrados. Lembra de Ezequias? Deus mandou o profeta Isaías à sua casa, ao palácio, com um decreto: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ele podia argumentar assim, bom, se é decreto de Deus, se é ordem de Deus, se é palavra de Deus, se Deus já definiu, acabou. Eu vou me sentar aqui e esperar a morte chegar. Ele estava doente mesmo. Os médicos não podiam curá-lo mesmo. Mas o que ele fez?
Ele voltou-se para a parede e orou fervorosamente e chorou copiosamente, e Deus respondeu rapidamente. Disse: volta lá e fala para Ezequias, príncipe do meu povo, que eu ouvi a sua oração, que eu vi as suas lágrimas, que eu vou curá-lo da sua enfermidade, e ainda vou fazer mais, vou libertá-lo da ameaça do Império Assírio. Tinha 185 mil soldados ao redor de Jerusalém para invadir a cidade. E Deus libertou a cidade de Jerusalém e curou o rei em resposta ao quê? A oração. Pois bem, terceiro ponto que eu quero tratar aqui é o arrependimento de Deus. Porque note você, versículo 3, então o Senhor se arrependeu disso. Olha o versículo 6, então o Senhor se arrependeu disso. E aí você pergunta, mas como assim Deus se arrependeu? Não combina a palavra arrependimento com a pessoa de Deus. Como é que eu vou entender isso aqui, Deus se arrependeu? Primeiro, nós estamos falando de uma antropopatia. A palavra antropopatia é uma palavra composta de duas palavras gregas. Antropos, homem, pathos, sentimento ou sofrimento. Então, é você atribuir a Deus um sentimento humano. Agora, o arrependimento de Deus tem nada a ver com o nosso arrependimento. Por que você e eu nos arrependemos? Porque nós erramos. Então, nós erramos, temos consciência do nosso erro, nos arrependemos dele e então tomamos um novo rumo. Deus não erra, Deus não falha, Deus não tem defeito moral. Então, o que significa Deus se arrependeu? É que a relação de Deus conosco, ela é bilateral. Deus está dizendo assim, você vai morrer. Aí você se arrepende do seu pecado. E Deus diz aí, então eu vou suspender o juízo e vou aplicar a graça. Deus não mudou o seu caráter. Uma vez que a outra parte reconhece o erro, Deus então suspende o juízo e oferece graça. E essa mudança de sentença, numa linguagem antropopática, é chamado de Deus se arrependeu, o arrependimento de Deus. Deus suspendeu o juízo, pelo menos temporariamente. Você vai encontrar isso no livro dos reis, segundo livro dos reis. Lembram lá de Ezequias? Quando o profeta Isaías dá uma reprimenda nele, mas disse assim, olha, você acolheu essa comitiva diplomática da Babilônia, e você abriu a sua casa e os seus tesouros, e você se engrandeceu diante deles. Agora escute isso aí, essa Babilônia tornar-se-á um poderoso império e voltará. E vai saquear toda a riqueza. E vai levar os filhos como escravos. E vai torná-los eunucos nos palácios, castrá-los. E Ezequias pensou, boa essa palavra, porque isso não acontecerá nos meus dias. Ou seja, o juízo está lavrado, mas ele vai ser estendido lá para frente. Vocês se lembram de Josias? O rei Josias? Pois é. Ele está fazendo uma reforma em Israel. Fazendo uma limpeza na casa de Deus. E aí, o sumo sacerdote Hilquias, nessa reforma, encontra perdido dentro da casa de Deus o livro da lei. Olha que coisa curiosa. A palavra de Deus, a Bíblia perdida dentro da igreja. O povo não estava lendo Bíblia mesmo, né? A igreja abria as portas, o templo abria as portas, mas a Bíblia não existia. Aí, quem encontrou, vai lá para o rei e diz, achar esse livro da lei, lá no templo, e leu para o rei. Ele ficou tão desesperado, devia ser o livro de Deuteronômio, que rasgou as vestes. Por que rasgou as vestes? Porque em Deuteronômio está escrito lá, as bênçãos da aliança e as maldições da aliança. E uma das maldições da aliança era que a nação seria levada cativa
cativa se o povo não cumprisse o pacto, a aliança firmada com Deus. Aí o rei mandou uma comitiva consultar a profetisa Hulda, que morava em Jerusalém, para ver o que estava para a palavra de Deus em virtude daquele livro da lei. E a profetisa disse: olha, Judá vai ser levado cativo. A sentença está dada, ele é irremediável. Por quê? Por causa dos pecados de Manassés. Deus disse: chega, basta. Mas Deus disse através da profetisa: não vai acontecer nos seus dias. Você é um homem de Deus, você é um homem piedoso, você é um homem correto, você é um homem que me buscou de todo o seu coração. Então, essa tragédia virá, mas não virá nos seus dias. O que Deus está fazendo? Estendendo o juízo lá para frente. Para quê? Para que aquele homem de Deus não sofra as consequências daquele tempo. Então, notinha de rodapé. A Bíblia diz que Deus leva para si o justo antes que venha a calamidade. Tem hora que morrer cedo é um grande livramento de Deus. Deus está dizendo: eu vou te poupar de uma situação tão difícil, que se você tivesse mais tempo de vida, você teria uma vida muito sofrida, muito amarga, como eu quero e amo você. Eu vou proteger você dessa tragédia e vou recolher você mais cedo para mim. Pois bem, dito isto, vamos agora ao segundo ponto da mensagem. Primeiro foi a luta do profeta com Deus, intercedendo. Agora vai ser a luta do profeta com os homens. E aqui eu chamo a sua atenção para algo muito importante. Se você está fazendo algo sério para Deus, espere oposição. Eu vou repetir. Se você está fazendo algo sério para Deus, espere oposição. O inimigo vai se levantar. Vai ter resistência. Vai ter ataque. Vai ter perseguição. E não foi diferente com o profeta Amós. Porque, chama atenção para isso. Qual foi o período em que profetizou Amós em Israel? No governo de quem? No governo de quem? Jeroboão II. O mais importante rei desses 19 reis foi Jeroboão II, da dinastia de Jeú. Ele governou o mais longo período lá no norte, 41 anos. Por que ele foi o maior, o melhor rei do reino de Israel? Porque nas fronteiras a Síria estava ainda ensaiando os seus ataques, mas não estava atacando. Se tem paz nas fronteiras, tem paz também com as duas tribos do norte, tem prosperidade, tem crescimento econômico, tem benefícios para a nação. Então, ele está profetizando o tempo áureo. Hoje, gente, falar em cativeiro no reinado de Jeroboão II, era um anacronismo histórico. O que é isso, cara? Você está falando de tragédia? Nós estamos no melhor período da nossa vida? No auge da economia, no auge da política, no auge da prosperidade. Você vem me falar de cativeiro, de exílio. Que loucura é essa? Então, vamos ver o que vai acontecer. Primeiro, tem 3 coisas aqui nesse texto. A primeira delas é uma mensagem de Amazias ao rei Jeroboão II, versículos 10 e 11. Põe na tela para nós lermos. Vamos juntos comigo. Então, Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Então, vamos entender uma coisinha aqui importantíssima. Primeiro,
Estado e religião estavam juntos para cercear a liberdade de expressão. Preste atenção nisso. Isso é atual. O Estado e a religião deram as mãos para dizer o que você pode pregar e o que você não pode pregar. Esse sacerdote chamado de Amazias, ele não está a serviço de Deus, ele está a serviço do rei, do Estado. Aqui não. Aqui não. Aqui é o templo do rei. Aqui você não pode falar o que você quer, não. Aqui tem regras. Aqui tem limites. Em outras palavras, Amazias tentou intimidar o profeta para calar a sua voz. E agora ele manda um relatório para o rei Jeroboão II, e nesse relatório ele comete injustiça, erros graves de interpretação. Primeiro, ele fez uma avaliação mentirosa acerca do profeta Amós. Olha o que ele diz no versículo 10. Amós tem conspirado contra ti. Então ele coloca o profeta de Deus como um conspirador contra o Estado. Quando o Estado vai se tornando absolutista, você não pode criticá-lo. Porque qualquer crítica ao establishment, qualquer crítica ao sistema, qualquer crítica à política, qualquer crítica à realidade espiritual da nação, é como uma traição ao Estado. Acusa o profeta de conspiração contra o rei. Segundo, ele distorce o caráter e ele distorce a mensagem. Ele entra num campo de subjetividade, falando das motivações do profeta. Veja você, ele conspira contra o rei no meio da casa de Israel, e a terra não pode sofrer todas as suas palavras. Esse cara é contra o Estado, ele está querendo destruir o Estado, ele está querendo desestabilizar o rei, ele está querendo entrar numa área que não é a dele, a política. E ele diz, botando na boca, ele está botando na boca do profeta, que o profeta não falou. Jeroboão morrerá à espada. Onde que o profeta falou isso? Israel certamente levará cativo para fora da terra em cativeiro. Isso é verdade. Ou seja, sempre que alguém acrescenta algo que você não disse, como se você tivesse dito, põe na sua boca o que você não falou, ele está fazendo o quê? Corrompendo o seu caráter. Ele está distorcendo a verdade. E uma meia-verdade é uma mentira completa. Então, o que você começa a perceber com isso? Ele está dizendo para o rei que Amós está chefiando uma rebelião contra o rei. Ou seja, esse camarada é um adulador do rei e não um servo de Deus. Ô, irmãos, eu estou falando de 700 anos antes de Cristo. E quando você vê isso se repetindo na história, você só chega à conclusão de que a Bíblia é de fato a palavra de Deus e a verdade de Deus. Ela só está mostrando para nós que os tempos mudam, mas o coração do homem não. É tão corrompido quanto foi lá desde o começo. Segundo ponto. O Amazias, ele chega a uma conclusão equivocada no versículo 11.
Ele viu a ameaça do cativeiro como uma conspiração política encabeçada por Amós. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Ou seja, ele começa a entender que Amós está conspirando contra o rei, contra o Estado, e que essa era a motivação dele. Era derrubar o governo. Era derrubar a nação. Só que a motivação do profeta não era nada disso. E se você ler a Bíblia, você vai ver que Amós é vítima dessa acusação. Elias é acusado da mesma coisa. Acabe diz: você é um conspirador de Israel. Diz: não, quem tem conspirado contra Israel não sou eu não, é você, Acabe, e a sua casa. Jeremias foi acusado disso, até prenderam o profeta Jeremias. Jesus foi acusado disso. Então preste atenção que nessa luta contra os homens, o Amós tem que enfrentar a mensagem falsa de Amazias ao rei. Segundo ponto, vamos ver agora a mensagem de Amazias ao profeta Amós. Ele está dando um relatório para o rei. Agora ele vai ter que encarar o profeta face a face. O que ele vai fazer? Primeiro, vamos dar uma olhadinha no versículo 12 e 13. Vamos ler todos nós, por favor, na tela. Toda a igreja comigo. 12 e 13. Então, Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Então vamos entender algumas coisas aqui. Primeiro, um preconceito identificado. Quando ele diz vai, ó vidente, essa é uma palavra negativa, pejorativa, para dizer você é um visionário, maluco. É uma forma desdenhosa de referir-se às suas visões, como se fosse um visionário de ideias extravagantes. Tem nessa palavra preconceito. Segundo, uma prepotência declarada. Veja você que ele viu como um membro do reino rival. Ele vem de onde, o Amós? Ele vem de Tecoa. Onde fica Tecoa? Em Judá, lá no sul. O reino do sul é rival do reino do norte. O reino do norte é rival do reino do sul. Então ele está aqui dizendo o seguinte: olha, você largou a sua terra, vai profetizar lá, cara. Você não é de lá? Vai para lá. Aqui não. Aqui é outro reino. Aqui é outra nação. Aqui tem outro rei. Aqui tem outras leis. Aqui tem outros costumes. Aqui tem outra postura. Então o que acontece? Ele insinua que o profeta Amós é tão mercenário quanto ele. Porque ele é sacerdote aqui em Betel, mas ele não está preocupado com a palavra de Deus, ele está preocupado em bajular o rei, manter o establishment, ele está preocupado em manter a situação presente, ele não quer incômodo. Terceiro, é uma ordem descabida. Mas em Betel daqui por diante, versículo 13, já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Ou seja, ele expulsa e ele proíbe. Aqui já não profetizarás, vai embora. Agora, notem vocês, meus irmãos, que a apostasia é diagnosticada aqui no verso 13, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Agora veja você, o que acontece quando há esse casamento espúrio entre política e religião. De repente a casa de Deus não é casa de Deus mais. De repente a casa de Deus só tem um propósito, é manter o status quo político. O que significa Betel na Bíblia? Casa de Deus. O que a casa de Deus virou? O templo do rei, o templo do reino. Mais nada.
A casa de Deus agora tem o que tem lá dentro? Um bezerro de ouro. Quem está liderando essa casa? Um sacerdote rendido ao sistema. Conclusão, o que produz isso aqui? Apostasia. E apostasia gera o quê? A ira de Deus. O resultado final será o quê? O exílio. Eu não estou tratando de um texto, irmãos, apenas mencionando algo que aconteceu há 2.700 anos. Se a nossa leitura da Bíblia for apenas uma leitura de lentes do retrovisor, nós teremos perdido o significado das Escrituras. A Bíblia não foi a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. E como palavra de Deus, ela está nos alertando. Quem dera esse livro fosse estudado na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, nas cortes da nossa nação. Quem dera as autoridades constituídas pudessem compreender a verdade de Deus e se colocarem debaixo da autoridade da palavra de Deus. Tantos erros seriam evitados. Mas vamos concluir. Agora, uma mensagem de Amós ao sacerdote Amazias. Então vimos 3 mensagens. A mensagem de Amazias ao rei Jeroboão II, a mensagem de Amazias ao profeta Amós. Agora a terceira mensagem é a mensagem de Amós ao sacerdote Amazias. Versículos 14 a 17, bota na tela para toda a igreja ler. Vamos ler juntos. Vamos lá? Respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque? Portanto, assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e tuas filhas queirão a espada, e a terra será repartida a cordel, e tu morrerás terra imunda. Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Então veja você que a primeira coisa que Amós faz é dizer que a vocação dele não é autoinduzida. Ele não é profeta porque ele achou bonito ser profeta e resolveu ser profeta e se levantou como profeta porque ele achou que eu devia fazer isso. Não. Ele diz: eu não sou profeta. Também eu não sou filho de profeta. Eu não tenho tradição de profecia, de profetas na minha família. Aliás, eu era um camarada da pecuária, ele era um camarada da agricultura, um boieiro, um colhedor de sicômoros. Estava lá no meu cantinho. Mas Deus me chamou, mas Deus me convocou, mas Deus me levantou, e foi Deus que me disse: vai e profetiza lá em Israel. Então a primeira coisa que ele está dizendo é de onde vem a fonte e a autoridade da sua profecia. Não vem dele, vem de Deus. Está dizendo: você quer brigar? Não briga comigo, não, briga com Deus. Você quer enfrentar? Enfrente Deus. Não é comigo. Segundo, Amós acentuou o alvo da sua profecia. Versículo 15: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Deus poderia ter dito: Amós, já que você é aqui do sul, já que você é aqui de Judá, vai e profetiza ao meu povo em Judá. Ok, estou profetizando no meio do meu povo, da minha gente, da minha nação, da minha nacionalidade. Mas não foi o que Deus disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. É lá no outro povo, é lá na outra nação. Ele é um missionário transcultural. Esse é o alvo da profecia dele. Terceiro, Amós revela que quem teme a Deus não tem medo dos homens. Porque, preste atenção, ele está no território estrangeiro. Ele está debaixo do governo do cara mais poderoso de Israel, que é o rei Jeroboão II.
Ele está confrontando as fortalezas da idolatria. A sede religiosa das 10 tribos do norte de Israel era Betel. Ele está lá, no centro nevrálgico. Agora levanta o líder do templo sede, do governo, que era o templo do rei. E desafia a nação, e desafia o rei, e desafia o sacerdote. E quando ele diz, aqui não, cara, volta para a sua terra, lá você pode comer seu pão, lá você profetizar, aqui é o templo do rei, aqui é o templo do reino, aqui você está proibido de falar. Ele pode dizer, bom, então quer dizer, gente, Deus, eu vou arrumar minhas malas, vou embora. Não querem que eu profetize, o Senhor me mandou marcar, mas eles não querem que eu profetize aqui, eu preciso cuidar da minha vida, eu preciso pensar na minha integridade física, e eu vou pegar meu passaporte, vou carimbar, e eu estou embarcando. Vamos embora. Não, ele engrossou mais o caldo ainda. E por que ele engrossou mais o caldo ainda? Porque quem teme a Deus não tem medo dos homens. Preste atenção nisso, irmãos. A perseguição religiosa vem por aí. Leia a história da igreja. A história da igreja será a nossa pedagoga ou será a nossa coveira. Por que os cristãos foram martirizados no Império Romano? Vocês acham porque Roma era intolerante? Não. Roma não era intolerante. Intolerantes eram os cristãos. Eu explico. Roma tinha um panteão de deuses. Acrescentar mais um deus ao panteão de Roma não fazia diferença nenhuma. Roma não proibia as pessoas de adorarem seus deuses. Agora, Roma fazia uma exigência. É preciso dizer que César é o Senhor. César Quírios. Se você não se prostrar diante de César, você é considerado um traidor da pátria, um traidor do Estado. Você é um rebelde. E aí você está encrencado com o Estado. Como os cristãos se recusavam, como os amigos de Daniel se recusaram a se prostrar diante da imagem que Nabucodonosor levantou. Não, para nós só Jesus é o Quírios, só Jesus é o Senhor. Aí você está encrencado. Ou seja, o cristão, ele prefere morrer a pecar. Mesmo em face da morte, não ama a própria vida. E ele está pronto a morrer pela sua fé, mas não negociar seus princípios e valores. E é por esta causa, meus amados irmãos, que eu volto a afirmar, quem teme a Deus não tem medo dos homens. E Jesus diz, temei não aqueles que podem matar o corpo, mas aquele que pode lançar no inferno, tanto o corpo quanto a alma. Não foi assim com João Batista? Quando ele denuncia o pecado de Herodes Antipas? Não foi assim com José do Egito? Preferiu ir para a cadeia com a consciência livre do que ficar livre com a consciência presa. Portanto, Amós, em vez de fugir, reafirma o juízo de Deus sobre Israel. Versículo 17. Portanto, assim diz o Senhor. E agora ele tem uma palavra para o sacerdote. Olha, sacerdote, você está querendo que eu vá embora. Você está querendo me ameaçar, você está me ameaçando. Então escuta isso aí. A tua mulher se prostituirá na cidade. Um caos conjugal. Teus filhos e tuas filhas cairão à espada. Ou seja, a Assíria vem e não vai poupar ninguém. Terceiro, a tua terra será repartida a cordel, ou seja, as 10 tribos do norte foram tomadas pela Síria e repartida. O rei Sargão II trouxe outros povos para habitar naquela terra. E tu morrerás na terra imunda, ou seja, você não vai morrer aqui não. Seus filhos, suas filhas vão morrer, você não. E não tem dor maior para um pai que ver os próprios filhos morrerem. Você vai ser levado cativo para uma terra imunda, ou seja, você vai ser levado cativo para a Síria.
talvez para Nínive, talvez para as outras cidades. E ele diz: Israel, agora preste atenção, certamente, não é possivelmente não, Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Sabe o que aconteceu, politicamente falando? Depois que Jeroboão II, o rei daqui, morreu, houve um declínio maior ainda, culminando no cerco de Samaria por 3 anos. Ao cabo de 3 anos de cerco, Samaria foi tomada. O povo passado ao fio da espada. E o restante levado cativo pela Síria para um exílio que não tem retorno, como teve retorno no reino de Judá. Ou seja, quando Deus fala, é melhor ouvir. Porque quem não escuta conselho, escuta coitado. Fico alerta para você e para mim. Que Deus nos ajude a temer ao Senhor. Vamos ficar em pé e vamos orar. Deus amado, nós acabamos de ler os alertas soleníssimos da Tua palavra. A nossa súplica é a mesma de Amós: poupa, Senhor, Teu povo. Somos tão pequenos. Perdoa o nosso pecado. Perdoa, ó Deus, o pecado dos nossos legisladores. Perdoa, Senhor, o pecado dos nossos governantes. Perdoa, Senhor, o pecado das nossas cortes. Perdoa, Senhor, o pecado da Tua igreja, do Teu povo. Tem misericórdia de nós. Poupa a nossa vida, poupa a nossa família, poupa a nossa nação, meu Deus. Vivemos dias difíceis, tenebrosos. Tem misericórdia de nós. Produz no coração do Teu povo sincero arrependimento, a fim de que nos voltemos para Ti enquanto é tempo, enquanto podemos invocar o Teu nome, enquanto Tu estás perto. Meu Deus, não Te vais de nós. O que seria de nós sem a Tua presença? Volta o Teu rosto para nós, e na Tua ira, lembra-te da misericórdia. É a nossa súplica em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.